Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um estudo de livro. Dessa vez eu quero usar esse livro aqui, ó. Esse livro é muito bom, o livro dos signos da Maria Eugênia de Castro. E escolhi esse livro porque eu quero falar de signos. Eu tô com vontade de falar de signos. E esse livro é muito bom para quem está começando a estudar. Ele tem algumas informações que são absurdamente preciosas para você compreender os signos além do óbvio de cada um deles. Inclusive, em cada signo aqui, em cada parte do livro, tem um negócio que chama aqui, ó, personalidades quase escorpião, quase sagitário, quase capricórnio, quase aquário, porque os mapas eles são conectados, os planetas, os signos são conectados e às vezes você tem influências de um planeta que trazem características daquele determinado signo. Então, por exemplo, se você tem o Sol em Sagitário recebendo um aspecto muito forte de Urano, por exemplo, você tem características uranianas que são similares com características de Aquário. Então você é um Sagitário com características de Aquário. E nesse livro a gente fala bastante sobre isso, ela fala bastante e explora bastante isso, tá? Então vamos começar a fazer essa análise que vai durar um tempinho. Vamos passar pelos 12 signos, vou fazer um vídeo por signo. É muito legal. E como assim? Hoje é dia 4 de novembro de 2024 e eu vou começar pelo momento onde a gente tem o signo regente. Hoje a gente está no momento de Escorpião, que cá entre nós é o melhor signo. Vou fazer uma leitura aqui de alguns pontos que eu selecionei. Não vou ler tudo porque é muito comprido, esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu vou fazer umas observações interessantes para a gente entender um pouco esse maravilhoso signo de Escorpião. É maravilhoso mesmo, tá? Não importa o que os outros digam, eu amo, eu tenho Lua Escorpião, então tá tudo certo, é a melhor coisa que tem. Então bora lá, ó. Quem é Escorpião na via positiva? O oitavo. Ah, não, peraí. Antes disso, vamos fazer uma. Tem uma ficha técnica aqui que é bastante interessante, ó. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para vocês. Eu vou falar em todos os signos. Data. A data de existência, né? A data de presença desse signo com o Sol. Aqui ela fala aqui, ó, do dia 24 de outubro ao dia 22 de novembro. Tem menos dias do que os outros, né? Então, Aquário e Escorpião são dois signos que são um pouquinho mais curtos. Cá entre nós, graças a Deus, né? Porque não precisava ter mais. Tem algumas informações aqui que para mim não são tão bacanas, mas ao mesmo tempo, quem sou eu para contestar Maria Eugênia, né? Mas ao mesmo tempo eu aprendi de outra forma, né? Ela fala que regência de Escorpião é Plutão e exaltação é Marte e Urano. A gente está acostumado a colocar Marte como regente de Escorpião, tá? E a exaltação fica Urano, tá? E ele tem várias coisas importantes aqui, mas o ponto que eu queria falar sobre a data é o seguinte: toda vez que você olhar, você for pensar em alguém com esse signo solar, você precisa verificar a data de transição do Sol de um signo para o outro, porque às vezes não é no mesmo dia. A gente coloca aqui do dia 24 ao dia 22, mas pode acontecer de ser um dia antes, pode ser um dia depois, pode ser no meio de um dia, porque não é que da 11h59 para meia-noite é que vira o Sol, né? Ele vira às vezes no meio do dia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Sol em Libra, né? Não, mentira. Uma pessoa, o Sol, vamos imaginar que o Sol passa de Libra para Escorpião no dia 24 de outubro de um ano às 14 horas. Antes das 14 horas é Sol em Libra. Então, se a pessoa lê esse negócio aqui e se apega nisso, ela passa a vida inteira pensando que é de Escorpião, mas é Libra. Então, a gente tem que verificar a hora onde isso passa de um signo para o outro para poder ter certeza de qual é o signo solar que a gente está falando, tá? Beleza? Bom, quem é Escorpião na via positiva? O oitavo signo, Escorpião, marca o auge do outono no hemisfério norte. Também uma etapa de intenso amadurecimento. O Escorpião é o segundo signo da tríade de água, por isso seu nítido interesse pela natureza psíquico-emocional, né? Todos os signos de água estão mais relacionados com a parte mais sensível, mais psicológica, emocional e espiritual das coisas, então o Escorpião está envolvido com isso. O que o leva a buscar um incessante autoconhecimento,
tenho minhas ressalvas, assim como almejar em todas as ocasiões decifrar os enigmas, mistérios e segredos do ser humano. É considerado o signo mais forte e magnético do zodíaco, obviamente é mesmo, pois enfrenta situações com bastante desenvoltura. Seu intenso desejo de poder leva-o a dois caminhos distintos: aos questionamentos sobre espiritualidade, a vida mística, ou a ambicionar negócios associativos de grande porte, vida material, que é o lado de Escorpião que vai tentar buscar compreender o que é oculto, e o lado de Escorpião que faz a conexão com as posses e o corpo do outro, porque isso também está relacionado com sexualidade, né? Tem a ligação sexual com o outro. Nos dois casos, ele se empenha em obter domínio sobre os poderes tanto da terra quanto do céu. Cara, aqui tem outro negócio que é muito legal, é muito interessante, que ela fala sobre os estágios de Escorpião. Todo mundo fala que Escorpião é o demônio encarnado, né? E pode até ser, porque o lado negativo de Escorpião eu juro, é um negócio que é difícil de lidar. Mas ele tem, a energia de Escorpião tem 3 estágios, tem 3 lugares, tem 3 níveis de evolução, tá? E ela explica isso nesse pedaço aqui, ó. É o único signo do zodíaco que possui 3 animais como símbolo: o escorpião, a serpente e a águia. Cada um desses animais representa fases evolutivas que se encontram os nascidos nesse 8º signo. Isso é muito legal, ó. Escorpião pertence à classe aracnida. Os escorpiões são pequenos animais noturnos, bons caçadores, carnívoros e belicosos, cuja cauda sempre retesada está pronto para atacar e inocular o seu veneno mortífero. Apesar de todo esse potencial negativo, tem um forte instinto maternal protegendo os filhotes e sacrificando-se por eles. Na astrologia, o símbolo de Escorpião representa indivíduos menores desse signo, isto é, aqueles que ainda estão no início da escala evolutiva e que por esta razão têm algumas analogias com o comportamento do terrível animal. Principalmente no sentido da energia do Escorpião ser muito negativa, muito traumatizada, muito dura, né? Muito emotiva. Dependendo do tipo de situação que a pessoa se envolve, ela prefere atacar, ela é mais reativa, ela é mais defensiva do que esperar para ver o que vai acontecer, negociar, achar o meio do caminho, certo? Então, por exemplo, pessoas que têm problemas de relacionamento, elas podem... no primeiro sinal de instabilidade, no primeiro sinal de possível traição ou de fraqueza, a pessoa já corta o negócio, não quer nem saber, não, comigo é assim mesmo, cortei já vi como está errado, já cortei. Na verdade, tem muitas coisas que não precisam ser tão radicais assim, né? Serpente. Distinta de todos os animais, a serpente é um ofídeo de temperatura fria, sem pelos, sem patas, sem plumas, rastejante, sinuoso, extremamente flexível, podendo em alguns casos ser muito venenoso. Possui uma língua ameaçadora e encontra-se num processo de constante metamorfose que se caracteriza externamente pela cíclica mudança de pele. Na astrologia, a serpente é associada com um caminho intermediário entre o escorpião e a águia. Isso é, aqueles indivíduos que já estão se libertando do nível evolutivo mais primário para iniciar o processo de crescimento vertical. É aquela curiosidade, né? Você sabe que você tem aquela dor, você sabe que você tem aquele conflito e você vai investigar aquilo, mas ainda assim acaba se tornando refém desses estímulos instintivos que a gente tem. É um meio do caminho e eu acho que a maioria das pessoas podem estar nesse estágio. Tá? Agora a águia. Considerada a rainha das aves, a águia voa mais alto e por isso afasta-se mais da terra do que qualquer outro animal alado. É dotado de asas de grande envergadura, com algumas com mais de 3 metros. Um olhar penetrante que vê 8 vezes mais que o olho humano. Sua extrema agilidade, prontidão de reflexos e perspicácia natural qualificam sua força, sua resistência e sua inigualável capacidade para descobrir presas nas mais longas distâncias. Sua visão alcança mais de 1,5 km. Uau! Além disso, a águia destaca-se entre outras aves por ser a única capaz de ousar fixar a luz do sol. Em inúmeras culturas, a águia é considerada mensageira das divindades e símbolo da realeza. Na astrologia, a águia está associada ao mais alto nível evolutivo do signo de Escorpião, isso é, o 3º estágio,
aquele no qual o indivíduo se afasta dos interesses puramente terrenos para se dirigir aos planos superiores de espiritualidade. Nesse estágio, o homem permite ao ser superior que habita dentro dele finalmente libertar-se e esta porção mais elevada possa viver e ajudar os outros a compreender a manifestação da luz divina que se oculta dentro de nós. Essa aqui é a essência do terapeuta bom, daquele que consegue enxergar dentro do outro as dores, as fraquezas e ajuda ele a construir o caminho de cura, né? O escorpião, o poder magnético curativo, né? Curador do escorpião é realmente alguma coisa de muito impacto e que pode transformar a vida de pessoas. Só que aquele negócio que eu falo, né? O curador só pode curar os outros depois que ele curou a si mesmo, ou que está em constante processo de cura. E o escorpião é um signo que é muito duro. Ele é muito, apesar de ser bastante emotivo, dependendo da história emocional daquela pessoa, ele pode ser muito gélido, muito frio, ou pelo menos tentar fazer desse jeito, porque ele acumula internamente todas essas emoções. É difícil para ele externalizar as coisas. É difícil para ele colocar para fora, admitir que ele tem fraqueza, admitir que ele tem sensibilidade. À medida que a gente vai evoluindo, né, a gente vai usando essas energias de formas mais diferentes e mais pura. O escorpião mais limitado, mais baixo, é aquele escorpião que é vingativo, que é corrupto, que é malvado, que é agressivo, que gosta de torturar os outros, de tortura física ou psicológica. O que está no meio do caminho, ele pode sofrer desses dois lados e a evolução começa a acontecer quando ele percebe que aquilo existe dentro de si e ele escolhe não fazer isso, ele escolhe ir para outro caminho, tá? E aí ele acaba se mostrando ou acaba encontrando outros caminhos mais positivos. A partir daqui, ela fala sobre, ela divide o signo em coisas que são espetaculares, né? Ela usa aqui, eu vou só falar os itens que tem no livro e eu sugiro que você adquira esse livro, que ele é muito, muito bom mesmo. Ó, ela fala sobre personalidade e performance, mimetismo, grande força energética, né? A força emocional que move as grandes energias, né? Ele é muito, muito, muito poderoso. É um signo de muita energia emocional que, quando direcionada para o positivo, é capaz de construir coisas maravilhosas, mas quando é para o negativo, pelo amor de Deus. O escorpião, o amor de escorpião e as perdas reveladoras, né? A capacidade que a pessoa tem de se transformar através da dor, especialmente do amor e da paixão, tá? Generosidade do escorpião escorpião águia. Também aqui ela fala sobre o estímulo, né? O estimular o outro a ser melhor. Perspicácia do escorpião. Riquezas e fortunas também estão muito associados com essa energia do escorpião, principalmente por causa da regência de escorpião, que é Plutão. Plutão tem aquele lance da plutocracia, né? Que é o governo através de quem é mais rico. Enfim, tem várias coisas interessantes aqui. Ela fala assim sobre a qualidade de líder. As pessoas falam, deixam Áries como signo líder, né? Eu não concordo muito com isso. Ele tem a sua ação como liderança, mas tem perfis de lideranças diferentes. O Áries é um negócio assim, eu vou, se você quiser você vem junto. Então as pessoas vão dele porque ele está estimulando ele mesmo a buscar. Então as pessoas querem ser igual. O escorpião já é diferente, ele é um líder diferente. A gente pode pensar nessa história como sendo um teatro. O escorpião, ele age como se fosse o líder, o diretor do teatro. Você tem lá todos os personagens brilhando e vibrando e todo mundo aplaudindo eles, mas quem fez o negócio acontecer é quem está por trás, sempre por trás, o escorpião, o diretor, tá? Aí aqui mais pra frente ela faz várias historinhas legais aqui. Fala aqui, ó, atenção, as personalidades quase escorpião. Algumas pessoas também compartilham, por analogia, fortes influências do signo ou possuem personalidades com traços típicos de escorpião quando tem em seus mapas as seguintes posições, ó, bastante atenção. Plutão ou Sol na 8ª casa,
Tem algumas ressalvas quanto a isso, tá? O Plutão depende da posição de Plutão. Lua ou ascendente em Escorpião. Aspectos de Plutão com o ascendente, com o Sol ou com a Lua, qualquer aspecto que seja, tá? Aspectos de Plutão com o regente do mapa. O regente do mapa na 8ª casa ou em Escorpião e o dominante em Escorpião ou 8ª casa. Isso aqui são cálculos que a gente faz sobre a posição dos planetas para poder determinar quem que é mais forte, quem que está mais fraco, quem que é o regente do mapa, aquela coisa toda, tá? Depois ela fala aqui, ó, quem é Escorpião na via negativa? Ciúme, agressividade, vingança. Olha só isso aqui, ó. É importante frisar que Escorpião jamais esquece uma ofensa, nem perdoa quem a fez. O canal de respostas pode variar, mas a réplica ou o troco vai acontecer. Como quem não esquece, não perdoa, o Escorpião torna-se prisioneiro de sua própria mente retentiva, que instala um processo repetitivo em sua mente. Lembra, relembra, se enraivece inúmeras vezes. Sua libertação só se dá quando concretiza a vingança. Infelizmente, eu já ouvi pessoas de mapas que eu já fiz, que a pessoa fala assim, eu sou vingativo mesmo. E na hora que eu quero, eu vou lá e me vingo. Para mim é um pouco difícil ouvir isso, mas cada um é cada um, né? Mau uso do poder. E aqui no final, né, de cada signo ela elenca algumas características interessantes. Então, ó, características de Escorpião na via positiva: magnetismo, misticismo, amor, paixão, generosidade, renascimento, perspicácia, negócios associativos, poder da fé, liderança e morte e suas derivações. Na via negativa, rancor, vingança, agressividade, manipulação, ciúme, abuso da fé, maquiavelismo. Isso aqui é bastante interessante. Pesquisa pelo termo que você vai achar várias coisas interessantes de ler sobre isso. Obsessão material, aberrações sexuais e crueldade. O que o escorpiano mais detesta? Essa é ótima. Relações frívolas e superficiais. Lógico, né? Escorpião é super intenso. Restrição financeira, quem não gosta disso, né? Vamos combinar. Imposição religiosa. Dubiedade e indecisão. Autoritarismo, apesar dele mesmo poder ser bastante autoritário às vezes. Traições, perder o controle da situação. Discussões e contestações. Mudanças intempestivas, exibicionismos e teatrices. Tem muita coisa de Sagitário aqui, hein? Bajulações e pessoas apegadas e avarentas. Cara, Escorpião é um signo divertidíssimo. É muito legal, meu. É muito bom mesmo. É muito energeticamente muito forte, né? E é um pouco difícil lidar com isso. Não só as pessoas que estão lidando com as pessoas de Escorpião, ou mesmo quem é de Escorpião, de conseguir lidar consigo mesmo e com o mundo. Muitas crises acontecem. Às vezes pode ficar bastante complicado. Bom, por enquanto é isso. Próximo vídeo vamos falar sobre Sagitário. Beijo pra vocês.